A gente começou essa nossa conversa fazendo aquela cartografia escura e iluminada que foi passando pelas mãos das pessoas e criando um movimento dado pelo movimento de todo mundo. Por outro lado, existem os registros de viagem, os cadernos de viagem. Então, esse é um caderno de viagem do Clé. O caderno de viagem, ele não registra exatamente a imagem que você está vendo. Ele é uma construção singular, como a memória. A memória, dizem que a memória é algo inventado, porque você conta e olha para aquilo cada dia com uma temperatura e a seu modo. Então, vocês vejam como é que o Clé construiu essa imagem. Né? Essa imagem parece um dia cinzento, uma paisagem árida, com poucos elementos, com uma construção que parece uma construção árabe lá no fundo, com alguns animaizinhos. Então, a gente, quando constrói uma imagem da nossa experiência, a gente faz sínteses, a gente qualifica aquilo. E é muito importante compartilhar depois a experiência vivida, poder falar sobre ela, porque isso também cria outras possibilidades de sedimento, outras possibilidades de absorção, de significação. Esse é um outro caderninho do Delacroix, que ele registra também as imagens de viagem e vai escrevendo, que é uma outra maneira de registrar. Né? Esse já é do Turner, é um caderno de viagem do Turner, onde ele, vocês veem, o Turner era um artista. Essa imagem, por exemplo, essa pintura é de 1805. Ele era um artista que gostava de pintar tempestades, que gostava de pintar as coisas em movimento. Vocês veem que esse trabalho poderia ser um trabalho de arte contemporânea. Ele tem só aquele cavalinho e essa atmosfera, esse lugar que parece ser um pouco aguado. Então, a qualidade do que você pode trazer, do que te chamou a atenção. Né? Aquilo que te trouxe um atravessamento singular, que fez com que você olhasse para aquela realidade de outro modo. Bom, e esse é um caderno do Le Corbusier, onde ele Le Corbusier foi um grande arquiteto, onde ele faz um registro de uma viagem que ele fez para o Oriente, e ali do lado tem uns comentáriozinhos de pequenos detalhes que ele reparou. Então, também essa nossa capacidade de, numa viagem, olhar bem para pertinho e olhar bem para longe. Vocês reparem que nem sempre numa cidade a gente olha ao longe, a gente olha assim por cima dos prédios, por entre os prédios, lá longe, a gente olha tudo muito perto. E nem sempre também a gente olha para aquelas graminhas que insistem em nascer no asfalto, entre os pedacinhos da calçada. Essa possibilidade de olhar longe e olhar perto, olhar para o detalhe, olhar para o todo. Esse exercício do olhar que nos põe atentos, que nos põe vivos, conectados. E, por outro lado, a gente leva um monte de coisas nas nossas viagens. Numa viagem, a gente tem os preparos logísticos e os preparos da alma, os preparos do espírito. E a gente tem trabalhado muito aqui na Bienal com um conceito que chama pragmatismo poético, que é aquilo que cuida da logística, mas sem perder a poesia. Né? Então, você, sem perder os conhecimentos, sem perder os conteúdos. Mas, por outro lado, se o microfone não tivesse funcionado, se a luz não acendesse, se o Bob não passasse o slide na hora que está precisando ser passado, se o Davis não estivesse lá atrás cuidando da cabine de acender e apagar a luz, isso aqui não daria certo. E aí, viajar para quê? Viajar para descobrir, para aprender, para conhecer, para reconhecer, para encontrar e para sonhar com outras viagens. Viajar para continuar viajando. Esse Nuno Branco, ele tem uns cadernos lindos que ele registra as comidas, os pratos de comida. Esse é um caderno da Carla Café, que é uma pessoa que desenha muito a cidade, a Avenida Paulista, e ela tem vários cadernos de desenho. Esse é do Central Park, em Nova York. Bom, e aí eu queria falar do estrangeiro, do esforço que é ser estrangeiro também. Do estrangeiro que se esforça com seu pensamento, com a sua resistência corporal, com a sua alteridade, com a sua diferença do meio onde ele está, com os outros que existem nele e junto com o outro que está ao seu lado.
e também com a sua similaridade humana, né? Se a gente espremer bem, todos os seres humanos precisam de coisas parecidas, as básicas. Precisam se alimentar, precisam de amor, precisam respirar, precisam de uma casa para dormir, precisam de coisas muito básicas. E aí existem duas possibilidades de estrangeiro que eu pensei em trazer para vocês, que é o nômade e o em si mesmo. Esse é o Hilal Sami Hilal, que é um moço árabe que fez um livro de registro sem imagens, porque em muitas religiões você não pode ter imagem que represente os santos, e ele fez então um livro sem imagens. E esse Arthur Barrio, que é um português que vive no Brasil, que fez um livro de carne, que é aquilo que está encarnado em nós. Nômades são aqueles para os quais nunca houve muralha ou fronteira. E existem os meios de transporte também. O Raimundo Colares, que é um artista que expôs aqui na Bienal, ele se inspirava nas pinturas dos ônibus para fazer os seus trabalhos. E, para a gente pensar nos meios de transporte, é muito diferente a pé e de bicicleta, e de carro, e de trem, e de balão, e de foguete, e de avião, e de patins. É muito diferente os meios de transporte, né? Cada um deles, o que eles propiciam. E o ônibus, ele propicia que você vá olhando a paisagem na janela de trás, na sua janela, na outra janela. Será que a gente aproveita o percurso ou a gente está só interessado na chegada? Será que a gente não poderia fazer alguns exercícios com as crianças no ônibus, olhando para a cidade, pensando no que a gente vai encontrar, percebendo como é que está o clima, olhando para as árvores? E, ao mesmo tempo, tem um estrangeiro de si mesmo. Quando a gente vai mudando, muitas vezes a gente não se reconhece. E a gente fala, nossa, não sei o que aconteceu comigo que eu reagi dessa maneira. E quando a gente se sente assim, estrangeiro de si mesmo, a gente se sente um pouco um estranho no ninho. Quem está do nosso lado já não está servindo mais, já não está mais o nosso companheiro, já não funciona mais direito. O espaço precisa ser remodelado. O nosso guarda-roupa, a gente abre a porta do guarda-roupa e aquelas roupas já não nos dizem respeito. E nós passamos por muitas fases assim na vida. Desde porque a gente engorda e emagrece, as roupas não cabem mais, e também a gente é estrangeiro de si mesmo, que a gente não gostaria muito que o corpo tivesse daquele jeito, mas ele está. E porque nós mudamos de estado de espírito. Nós amadurecemos, nós rejuvenescemos, nós encontramos uma juventude tardia, onde o nosso entusiasmo nasce mais para frente da vida e não na juventude. Enfim, nós podemos nos surpreender. Pode passar. E aí, para terminar, eu trouxe a viagem à Lua, porque eu acho que o homem sempre desejou viajar para outros planetas, conhecer o espaço, né? Quando a gente olha para o céu, às vezes eu tenho medo, quando eu vou num lugar muito aberto, fico olhando para o céu, me dá um medo assim de, meu Deus, o que será que existe além daqui? Será que existe alguma coisa, né? E imagina o homem chegar à Lua, sem gravidade, num espaço totalmente diferente, poder olhar para a Terra de longe. Então, era isso. Eu queria viajar um pouco com vocês nas viagens, e eu sei que vocês viajaram para vir para cá, e eu espero que essa viagem valha muito a pena. O Cultura é Currículo é um projeto que eu acho o máximo. Ele possibilita que as pessoas usem a cidade como cidadãos e que as crianças possam, como pequenos cidadãos, fazer da cidade uma cidade educadora, uma cidade onde elas aprendem, indo a outras instituições, andando pelas ruas, conhecendo os lugares, ampliando os seus horizontes, e isso possibilita que elas possam voltar outras vezes para esses lugares. Então eu acho que é uma possibilidade, é uma potência de aprendizado muito viva. É uma potência de aprendizado para além dos muros, mas que enriquece aquém dos muros. Ou seja, você sai da escola, mas enriquece o trabalho dentro da escola.